relatos sombrios, histórias de terror. O sobrenatural está entre nós. Essa história quem contava era o meu falecido avô, e eu e meus primos adorávamos quando ele a contava. Eu me chamo Sebastiano Pires. Normalmente, na época das férias escolares, nos encontrávamos na chácara de meus avós para passarmos as férias. E de todas as histórias assustadoras do meu avô, essa era a preferida, tanto por mim quanto pelos meus primos. Essa história também é o motivo pelo qual meus avós precisaram se mudar do Pinhão. Nas palavras do meu falecido avô, era o ano de 1972, e nessa época no Pinhão havia um dono de terras muito rico, mas também gente fina demais. Daqueles que, se você olha na rua, não diz que tem tanta fortuna, de tão humilde e simpático que o homem era. Ele se chamava Senhor Hilário, dono de muitas terras e de uma fazenda muito grande. Meu falecido avô também contava que ele sempre se reunia com o pessoal e os amigos no boteco para tomar uma cerveja, jogar conversa fora e relaxar um pouco. O velho seu Hilário era tão gente boa que a última rodada era por conta dele mesmo. O homem morava sozinho, não teve filhos e sua mulher já era falecida. Segundo o próprio senhor Hilário, ele era homem de uma única mulher e tinha certeza que na vida após a morte, os amantes iriam se encontrar novamente. Então, mesmo viúvo, se manteve fiel à sua amada até o último dia de sua vida. Ele tinha uma fazenda muito grande e, para ajudar as pessoas que trabalhavam para esses lados, ele permitia que as pessoas usassem a porteira de suas terras, seja para cortarem caminho e chegar no serviço mais cedo, ou também em noites frias e chuvosas, para que as pessoas se abrigassem e conseguissem se proteger. Enfim, enquanto o homem permaneceu vivo, muitos se beneficiaram do seu bom coração. Segundo meu avô conta, essa história se iniciou em uma quarta-feira à noite. Estavam todos, como de costume, à noite no boteco do tio Marquinhos, fazendo tempo, conversando e tomando uma. Estava muito frio, então junto do trago estava sendo servido uma quirera com carne seca. Nessa noite fria e de lua cheia, chegou no boteco o senhor Juliano, o tal do contador de histórias. Muito valentão, logo que se sentou, começou com o besterol que fazia como de costume, só que dessa vez dizendo as seguintes palavras: noite passada, voltando para minha casa, topei com o tal lobisomem que tantas pessoas têm medo por aqui. Então ele veio em minha direção, só que eu estava montado em meu cavalo. Dei uns tiros para cima para afugentar o bicho. Ele se assustou um pouco e cocei ele na minha corda laçadeira. O bicho ficou muito pianinho e se afugentou de medo para a escuridão do mato, me dando passagem para eu prosseguir caminho. Obviamente que ninguém acreditou em uma palavra do que aquele velho disse, porque era o tal do contador de histórias. Foi então que meu compadre Carlão me diz
Bem assim. Dessa noite seu Juliano não passa. Ele vai ter o dele hoje. Sebastiano. Vou ficar esperando ele na velha porteira do seu Hilário. E quando ele chegar lá vou dar um susto nele. Que ele vai esquecer até o nome dos pais dele. Vou terminar minha quirera e já vou tocaiá-lo de susto essa noite. Meu falecido avô conta que o advertiu quanto a essa brincadeira, porque ela poderia dar muito errado, principalmente por 2 motivos. O primeiro é que seu Juliano era briguento e estava armado. O segundo é que era noite de lua cheia e apesar de ninguém ter visto o lobisomem, muito se falava nele, o suficiente para deixar as pessoas no mínimo desconfiadas e mais atentas. Enfim, mesmo avisado, compadre Carlão foi para sua tocaia de susto. Isso era por volta de 8 horas da noite. Quando é perto de meia-noite, o mesmo aparece desesperado batendo na porta da casa do meu avô. Parecia que tinha dado de frente com o tinhoso mesmo. Tamanho era o susto do homem. Meu avô o recolheu em sua casa e depois de se acalmar, o homem começou a falar. Compadre Bastiano, por Deus, compadre, não consigo nem falar de nervosismo. Quando chego na porteira velha e vou me esconder, passados algumas horas, nada do seu Juliano aparecer, e já era perto de meia-noite. Sei que o homem sai do bar perto das 11 e nada dele até o momento. Então eu comecei a ficar com medo e quando vou subir na árvore pela frente da porteira para me proteger, no escuro escuto uma voz macabra me dizer, bem assim: muita coragem do senhor vir aqui sozinho, hein? Se colocar a mão no seu facão, te levo comigo agora mesmo, entendeu? Agora, por gentileza, se suma daqui, porque quem você está esperando não vai aparecer. Compadre, nesse momento percebi que algo muito rápido pulou da árvore enquanto eu corria e tomou o meu chapéu. O que era aquilo? Não faço a menor ideia, mas não estou mentindo não, compadre Tião. Juro, em nome de tudo que é mais sagrado, meu amigo. Meu avô conta que ficou muito incomodado e desconfiado, mas conhecia Carlão desde criança, e uma coisa que o homem não era é mentiroso. No outro dia, após o expediente, meu avô e Carlão, muito bem armados de espingarda, foram até a velha porteira e realmente o chapéu do compadre Carlão estava lá, pendurado por cima do madeiramento. Meu avô, achando que fosse uma brincadeira de mau gosto, tirou seu facão da bainha, encarando seu amigo nos olhos, e Carlão começou a chorar, dizendo que não era brincadeira. Meu avô não teve coragem também de encostar naquele chapéu, porque a princípio já tinha outro dono. Mais tarde no boteco, seu Juliano não apareceu, e alguns dias se passaram e o homem nem na olaria onde trabalhava foi visto. Meu avô então chamou Carlão e novamente foram até a porteira antiga após o expediente. Então meu avô pede para Carlão apontar para a árvore que o suposto ser estava escondido, e Carlão apontou, e quando ambos olham por trás da árvore, meu avô quase morre do coração. Lá estava o corpo frio e sem vida de seu Juliano, morto,
quase que irreconhecível, com sinais evidentes de esfolamento, mordidas e mutilação. Ambos os compadres caíram de joelhos no chão e começaram a chorar, especialmente meu avô, por ter duvidado do amigo, e de medo também, porque não fazia ideia do que havia acontecido ali. Então, segundo meu avô, antes de irem dar parte do corpo do morto, eles decidiram passar no bar para avisar os amigos e conhecidos de seu Juliano. Quando estão para entrar no bar, um homem diferente que eles nunca haviam visto antes, muito alto e magro, usando roupas pretas e o chapéu do compadre Carlão, se aproxima deles com uma prosa macabra que quase mata meu avô de susto, lhes dizendo o seguinte: olha, o que vocês dois encontraram lá na porteira é assunto meu, e não se metam aonde não são chamados. Ele me prometeu há anos atrás e não me pagou, e dívida é sagrado. Tem que pagar. Eu fiz a minha parte no trato, mas o amigo de vocês não fez a dele, e como ele não me pagou, levei ele comigo. Não se preocupem, pois eu não tenho nada contra ambos. E a propósito, o chapéu me serviu muito bem, compadre Carlão. Meu avô e Carlão ficaram se olhando e não entenderam nada, muito menos conseguiam se mexer de tanto pavor. Então o homem estranho começou a andar e entrou no mato, desaparecendo na escuridão da noite. Depois desse acontecimento, o boteco também acabou fechando porque as pessoas ficaram com medo do homem estranho aparecer de novo. Alguns dizem vê-lo até hoje, e normalmente ele pede um gole de trago e um pouquinho de carne seca. Meu avô chegou até a se mudar para Guarapuava e chamou também um padre para benzer a sua casa nova. Ele ainda conta que após o enterro do seu Juliano, o tal homem, alto e magro, foi visto de madrugada entrando no cemitério e se deitando em cima da sepultura do falecido Juliano. Um tempo depois, o homem estranho levantou virado em lobisomem.